Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do História à la carte. O tema de nosso vídeo hoje será a corrida espacial. Muito bem, amigos, como nós sabemos, com o final da Segunda Guerra Mundial, um período muito conturbado começou a acontecer no mundo. Estamos falando justamente de uma disputa ideológica, cultural, tecnológica, que aconteceu entre as duas superpotências que surgiram ao final da Segunda Guerra. Esse período foi conhecido como Guerra Fria, e nele essa disputa era encabeçada justamente porque, de um lado, nós tínhamos os Estados Unidos defendendo o capitalismo, e do outro lado nós tínhamos a União Soviética defendendo o socialismo. Nesse ponto, esses dois países tentavam ampliar a sua área de influência, ampliar a sua importância em todo o mundo. Realmente, essa disputa vai acabar causando momentos muito tensos, como nós vimos em nosso vídeo que trata da corrida armamentista, onde esses dois países tentavam criar as armas mais poderosas, mais destrutivas, mais potentes, para provar que um era literalmente superior ao outro. Esse processo de desenvolvimento armamentista acabou também sendo importante para o surgimento da própria corrida espacial, pois, como vimos em nosso vídeo de corrida armamentista, os mísseis intercontinentais que foram desenvolvidos para melhorar o alcance destruidor das armas nada mais eram do que foguetes. Foguetes que eram usados para não explorar o espaço, mas para levar armamentos, para levar ogivas atômicas, para que elas pudessem alcançar qualquer parte do mundo, sendo as armas mais mortais já criadas. Para podermos entender melhor como se deu esse processo do desenvolvimento da corrida espacial, temos de voltar aos tempos da Segunda Guerra Mundial. Temos de voltar a um grande gênio da engenharia, um nazista chamado Wernher von Braun. Wernher von Braun foi o engenheiro alemão nazista que foi responsável por criar o primeiro míssil teleguiado da história, as bombas, os mísseis V2. Esses mísseis eram lançados ali da Alemanha, da França, das fronteiras ali do Canal da Mancha, e eles eram utilizados para bombardear a Inglaterra, principalmente Londres. Esses mísseis eram extremamente poderosos, e se você analisar bem agora essa imagem, você vai ver que ele parece mais aquele foguete dos desenhos do Pica-Pau. Realmente, Wernher von Braun tinha um sonho de poder iniciar a exploração espacial, mas para que pudesse ser feita a exploração espacial, primeiramente tinha que se garantir a vitória da Alemanha nazista sobre os outros países na Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, usou seus conhecimentos de engenharia para desenvolver esse míssil, a bomba V2. A bomba V2, meus amigos, nada mais é do que um mini foguete. Von Braun já imaginava que, quando a Alemanha nazista fosse vitoriosa, ele seria capaz então de finalmente realizar o sonho, que era investir na exploração do espaço. Mas como nós sabemos, isso não vai acontecer dessa forma. Afinal de contas, a Alemanha foi derrotada. A bomba V2 de Von Braun, ela era construída em uma fábrica que é mais digna dos desenhos animados, das histórias em quadrinhos, a fábrica de Mittelwerk. Mittelwerk nada mais era do que uma montanha esculpida, uma fábrica subterrânea digna dos vilões das histórias em quadrinhos, que lá dentro era fabricada a V2. Não só a V2 era fabricada em Mittelwerk, mas também outras armas eram fabricadas lá. A construção dessa fábrica matou mais mão de obra escrava, mais trabalhadores do que a própria destruição causada pelas bombas. Sim, ela foi utilizada mão de obra escrava para ser construída. Como vocês sabem, os nazistas usavam os escravos dos campos de concentração para trabalhar, e para escavar Mittelwerk, para trabalhar na fabricação, a mão de obra escrava era amplamente usada. Von Braun foi responsável pela morte de centenas de pessoas que trabalhavam como escravos em sua fábrica. Além de que, claro, milhares de pessoas também morreram com a ação das armas que ele inventou. Von Braun tinha uma esperança de que a sua arma, a V2, fosse capaz de trazer a vitória para os nazistas e assim o seu sonho ser realizado, justamente explorando o espaço. No entanto, como sabemos, isso não vai acontecer, e as
e as vantagens tecnológicas desenvolvidas por Von Braun, a sua genialidade, vai acabar indo parar nas mãos dos Estados Unidos. Nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, quando já havia uma certeza de que a Alemanha nazista seria derrotada, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos estavam numa verdadeira caçada para poder capturar a maior quantidade dos cientistas nazistas. Afinal de contas, a ciência nazista era muito avançada. O detalhe é que esses avanços eram custosos, muito caros e eram difíceis de serem fabricados. O caso da bomba V2 era um exemplo desse. O tempo que levava para fabricar uma bomba V2, as bombas mais simples fabricadas pelos Estados Unidos eram infinitamente maiores. Nesse processo, Von Braun acabou se rendendo para os americanos. Os americanos tinham um programa chamado Operação Paperclip, que era justamente essa questão de buscar ali os cientistas. Von Braun, mesmo sendo nazista, foi levado para os Estados Unidos para trabalhar desenvolvendo foguetes para a Marinha Americana. Como nós vimos em nosso vídeo de corrida armamentista, a busca por novas maneiras de lançar as ogivas nucleares acabou resultando no surgimento dos mísseis intercontinentais. E quem será o responsável pela criação desses mísseis intercontinentais para os Estados Unidos é Von Braun. Von Braun, meus amigos, chegou a propor para o presidente dos Estados Unidos a utilização de mão de obra escrava nas suas fábricas também nos Estados Unidos. Veja bem, ele era um nazista, mas os seus crimes foram esquecidos, foram amenizados, porque, além de ser nazista, Von Braun era um mega gênio da engenharia e que poderia auxiliar os Estados Unidos a crescer tecnologicamente nesse período de Guerra Fria, que era extremamente concorrido entre Estados Unidos e União Soviética. No caso, a União Soviética, apesar de não ter conseguido ficar com a genialidade da pessoa de Von Braun, a fábrica Mittelwerk ficava na área da Alemanha que virou domínio soviético. Ou seja, os soviéticos não tinham Von Braun, mas tinham centenas de bombas dentro da fábrica, tinham o sistema de construção das bombas, mas eles precisavam saber como é que essas bombas funcionavam. É neste momento que entra na história da corrida espacial um outro super gênio da engenharia, o soviético Sergei Korolev. Korolev foi levado para a fábrica de bombas V2, começou a fazer um processo de engenharia reversa, desmontando, buscando entender, catalogando, redesenhando, reescrevendo os manuais para que a bomba V2 fosse literalmente compreendida em seus mínimos detalhes. Korolev não apenas entendeu, reescreveu e conseguiu reconstruir as bombas V2 criadas por Von Braun. Korolev aprofundou os estudos da propulsão de foguetes. Ao analisar o motor de propulsão criado por Von Braun, ao entender como ele funcionava, Korolev foi capaz de aprofundar os estudos, criando novas maneiras, aprofundando esse desenvolvimento da tecnologia. Por quê? Korolev também tinha o sonho de fazer a exploração espacial. Korolev pensava e tinha certeza de que a maneira que ele conseguiria lançar o projeto da exploração espacial era justamente através da compreensão da bomba V2, transformando a bomba V2, ampliando a sua linha de capacidade, ampliando a sua potência, fazendo com que finalmente aquele mini foguete se transformasse num foguete real. E foi justamente através dos estudos de Korolev que a União Soviética apresentou o seu primeiro foguete, o foguete R-7, que surgiu ali, foi apresentado em 1957. E meus amigos, a corrida espacial é literalmente uma corrida, uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Tem sua linha de chegada. A linha de chegada, como nós sabemos, é a Lua, que vai ser conquistada em 1969, como nós veremos. Mas a linha de partida foi soviética. Usando o foguete R-7, em 1957, os soviéticos fizeram o lançamento do seu primeiro satélite. Na realidade, o primeiro satélite artificial do mundo, Sputnik, o pequeno companheiro.
Sputnik, meus amigos, era uma esfera de metal que literalmente lançava ondas de rádio. Foi lançado, né? Em 57, orbitou a Terra lançando as suas ondas de rádio e caiu novamente ao solo, né, da União Soviética. Esse lançamento ficou evidente que a União Soviética estava muito mais desenvolvida em tecnologia, muito mais desenvolvida em tecnologia espacial do que os próprios americanos. Os americanos agora tinham um medo sendo potencializado. Por quê? Afinal de contas, se o foguete soviético era capaz de lançar um satélite no espaço, quem garante que também ele não era capaz de lançar uma ogiva nuclear sobre os Estados Unidos? O foguete R-7 ainda vai fazer aquele medo, sabe? Aquele MAD, o medo da destruição mútua assegurada, que nós falamos lá em nosso vídeo de corrida armamentista. Esse medo será ampliado, porque cada vez mais os americanos tinham certeza que a União Soviética estava se desenvolvendo a passos muito largos. Somente quando o Sputnik foi lançado que os Estados Unidos realmente acordou para a questão da corrida espacial. E se os soviéticos haviam lançado o Sputnik em 57, os americanos também iriam tentar lançar o seu primeiro satélite artificial, mesmo que sendo já o segundo satélite a ser lançado. Em dezembro de 57, os Estados Unidos tentou lançar o Vanguard 1. Tentou lançar porque foi um grande fiasco. Quando os Estados Unidos propagandeou, queria utilizar ali, ia lançar o satélite, fez filmagens de TV, fez tudo assim, alardeou a sua tecnologia. O foguete, que era, digamos assim, um reaproveitamento de um foguete da Marinha Americana, um míssil intercontinental que foi transformado em um foguete para lançamento espacial, ele voou menos de 1 metro, ele subiu menos de 1 metro e explodiu em plena rede nacional. O lançamento do Vanguard 1 foi um verdadeiro fiasco, um grande fracasso na história da corrida espacial americana. Esse fracasso, esse fiasco para a história da corrida espacial americana foi tão grande que a União Soviética não perdeu a chance e alardeou e propagandeou o mundo afora que os soviéticos tinham um programa de auxílio tecnológico para nações tecnologicamente inferiores, já dando ali uma alfinetada nos Estados Unidos. Nesse momento, meus amigos, nós temos de entender que dentro da América surgiu a chamada crise do Sputnik, um momento em que os americanos tinham medo, né? Isso já vai fazer aquela questão do MAD, que nós também falamos no nosso vídeo de corrida armamentista, aumentar. Afinal de contas, os americanos agora poderia ser lançado sobre os Estados Unidos uma bomba atômica, já que eles tinham lançado um satélite. E os americanos não conseguiam convencer a própria população dos Estados Unidos de que eles também tinham tecnologia tão boa quanto a União Soviética. A crise do Sputnik vai ser justamente quando o presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, vai começar a investir maciçamente na corrida espacial. Nós teremos ali que cursos de engenharia espacial, cursos voltados para o desenvolvimento tecnológico, todos nós vamos ter ali um investimento governamental muito amplo, fazendo com que cada vez mais se intensifique o desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos, que estavam para trás. Mas, se os Estados Unidos não conseguiam nem fazer o seu satélite subir, o seu foguete se lançar o satélite, a União Soviética ia de vento em popa. Em novembro de 57, foi lançado o primeiro mamífero a orbitar a Terra, a famosa cadelinha Laika, que na verdade não se chamava Laika. Laika era o nome da raça, o nome dela era Kudryavka, Crespinha. E ela era a cachorrinha de estimação ali da galera que trabalhava ali no programa espacial, né? Os técnicos do Sergei Korolev que desenvolviam esses tipos de tecnologia. Infelizmente, eles já sabiam que ela não poderia ela não seria lançada ao espaço e voltaria com vida, né? Tanto é que a cachorrinha realmente morreu ali na questão havia falta de oxigênio e o próprio calor ali que tinha dentro da cabine de lançamento. Mas veja bem, os soviéticos lançaram o primeiro satélite artificial, os soviéticos lançaram o primeiro
ser vivo para fora, né, que é orbitar o planeta. Os americanos estavam cada vez mais atrasados. A corrida espacial estava abrindo uma larga vantagem para a União Soviética. Somente em 58 que os Estados Unidos vão conseguir lançar o seu primeiro satélite que vai funcionar, que é o Explorer 1. Como você pode ver aí nessa imagem, ele vai ser assim praticamente também um transmissor de rádio, né? Como também era o Sputnik. E nós temos então que, veja só, a União Soviética já lançou satélite, já lançou ser vivo, e agora que os Estados Unidos está lançando realmente o primeiro satélite. Os Estados Unidos, então, sentiam o problema que estava acontecendo e, para desenvolver definitivamente a questão da exploração espacial americana, em 1958, Dwight Eisenhower também autoriza a criação da NASA, uma agência governamental que irá receber ali fundos gigantescos para desenvolver completamente todas as capacidades de exploração espacial dos Estados Unidos. A NASA, meus amigos, é um ponto importantíssimo para a alavancada americana na corrida espacial. Enquanto os americanos ainda patinavam com seus programas espaciais, como por exemplo Mercury, a União Soviética mais uma vez sai na frente. Os soviéticos estavam desenvolvendo o Vostok 1, e esse programa Vostok era nada mais nada menos uma tentativa de levar o primeiro ser humano ao espaço, o primeiro homem ao espaço. E essa tentativa, mais uma vez, colocará a União Soviética na vanguarda da corrida espacial. Em abril de 1961, Yuri Gagarin será o primeiro homem a ir ao espaço. Ele será elevado, né, será lançado pela cápsula Vostok 1 e irá orbitar a Terra, um voo assim não tão longo assim, né? Se não me engano, um voo teve 180 minutos, relativamente curto, mas é o que importa. O primeiro homem a orbitar o espaço e lá fora da Terra viu que a Terra era azul, né? A frase que ficou famosa, a Terra é azul. Ele era um homem soviético. Yuri Gagarin era justamente um piloto de testes que foi escolhido na União Soviética para ter essa honra, né, de ser ali o primeiro homem ao espaço. Virou herói da União Soviética, recebeu várias medalhas. Porém, pouco tempo depois de ir ao espaço, ele, né, voltou a seus afazeres normais de piloto de testes e morreu justamente testando um caça MiG-21. Os americanos estavam cada vez mais humilhados em relação à corrida espacial, então eles também tinham por obrigação de mandar um americano para o espaço. E o primeiro americano a ir para o espaço não foi um ser humano, foi um chimpanzé chamado Ham, que foi lançado ao espaço em 1961 também. O primeiro homem estadunidense a ir para o espaço só foi lançado em 1962, chamado John Glenn. Esse homem, na verdade, ele não chegou até a estratosfera, assim, saiu literalmente da Terra. Ele ficou numa área intermediária ali, mas já é considerado espaço, né? Ele fez um voo chamado suborbital, mas já é considerado espaço. Então o primeiro homem americano a ir para o espaço é o astronauta John Glenn. A primeira mulher a ir para o espaço também é soviética, chamada Valentina Tereshkova. Foi para o espaço em 1963, para vocês terem uma ideia de como que o projeto soviético estava muito mais desenvolvido do que o projeto americano. Nesse quesito, então, nós já temos ali que todas as vitórias, os primeiros elementos da corrida espacial, todos são desenvolvimentos pelos soviéticos. Até que chega à presidência o senhor John Kennedy. John Kennedy vai fazer um discurso extremamente famoso no qual ele lança um desafio. Qual seria esse desafio? É justamente chegar até a Lua. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best
of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Por que ele vai fazer isso? Por que ele vai fazer um discurso que vai ficar conhecido como nós escolhemos ir até a Lua? Ora, meus amigos, ao lançar um desafio tão grandioso, ele coloca um ponto de desenvolvimento de tecnologia tão além e diz que os Estados Unidos quer ir para a Lua, escolheu ir para a Lua, não porque é fácil, mas justamente porque é difícil. Ele coloca o ponto da linha de chegada muito além. Então, o que acontece? Na mente das pessoas, do senso comum, não importa os outros ganhos, que a União Soviética mais uma vez vai desenvolver grandes coisas ali. O que interessa é chegar à Lua. Então a União Soviética, mesmo que a União Soviética faça novos desenvolvimentos tecnológicos, se não chegou na Lua, não importa. O que interessa é lá. Então é por isso que ele joga essa expectativa para o máximo, para que ele tenha tempo, né? Ele diz que até o final da década um americano irá para a Lua e assim sucessivamente. Por quê? Para garantir que na mente, na impressão do senso comum, as pequenas, se é que se pode dizer pequenas vitórias soviéticas, não mais serão tão consideradas quanto a chegada à Lua. E quem será que seria o vencedor? Já que agora eles têm uma missão estabelecida que é chegar à Lua, a NASA então irá criar o programa Apollo. O programa Apollo vai desenvolver tecnologia justamente para chegar até a Lua. Serão gastos mais de 130 bilhões de dólares para chegar até lá. E finalmente eles vão lá na Marinha dos Estados Unidos buscar o Von Braun para que o Von Braun trabalhe na NASA desenvolvendo os foguetes, desenvolvendo a tecnologia para chegar à Lua. Meu, os Estados Unidos tinham o maior gênio, né, da tecnologia espacial ali, o criador do foguete, o cara que tinha uma visão da engenharia gigantesca, mesmo sendo nazista. Apesar disso, os Estados Unidos continuaram usando a mão de obra, utilizando a genialidade do Von Braun. E com o Von Braun na NASA, nós teremos grandes avanços tecnológicos na exploração espacial americana. Infelizmente, o que inaugura o programa Apollo não é uma vitória tecnológica estadunidense, mas uma tragédia. A Apollo 1, que estava desenvolvendo tecnologia para as cápsulas que iriam levar os astronautas para a Lua, ao fazer um teste utilizando oxigênio puro, né, onde eles tentavam simular a atmosfera respirável da cápsula que levaria os astronautas, ela teve a primeira explosão, matando os primeiros astronautas de qualquer programa espacial. Nessa tragédia que aconteceu em 1967, morreram os astronautas Gus Grissom, Edward Wright e Roger Chaffee. Eles foram literalmente carbonizados. A intensidade do incêndio dentro da cápsula, né, da simulação da cápsula foi tão grande que chegou a soldar as escotilhas, não permitindo que elas fossem abertas. A NASA teve que literalmente cortar a cápsula para poder recuperar os corpos carbonizados dos seus astronautas. Isso vai ser um grande balde de água fria no programa Apollo. Por quê? Porque além de que a tecnologia soviética estava à frente da tecnologia americana, na primeira grande investida americana nós temos uma das maiores tragédias do programa espacial. Isso vai pegar muito mal ali para a NASA e para os Estados Unidos. Mas a União Soviética também passava por graves problemas, porque em 1966 havia morrido Sergei Korolev. Sergei Korolev, meus amigos, ele era o espírito, a genialidade atrás de todo o programa espacial soviético. Ele tinha uma genialidade para desenvolver tecnologias e também tinha uma grande habilidade para fazer os acordos políticos necessários para garantir também o financiamento e as aprovações do programa espacial soviético. Com a morte de Korolev, nós temos então que o programa espacial soviético vai começar a entrar em decadência. De 1966 em diante, nós tivemos ali que os soviéticos continuaram tendo grandes avanços, continuaram enviando algumas missões, fazendo testes, mas nada mais tão significativo quanto existiam na época de Korolev. Com a morte de Korolev, nós temos então também um grande revés
para a tecnologia espacial soviética. E esse revés fica evidente quando nós tivemos a primeira tragédia no programa espacial soviético. A Soyuz 1 foi lançada, mas ela já foi lançada com graves problemas. Na verdade, o programa Soyuz era para fazer 2 lançamentos. Lançariam-se 2 naves, elas iam ao espaço, iriam se acoplar ao espaço e os astronautas iriam trocar de nave para fazer ali um teste ou simulação de tecnologia necessária para chegar até a Lua. O problema, quando foi lançada a Soyuz 1, a Soyuz 2, que seria o segundo lançamento, foi cancelada porque havia uma quantidade gigantesca de falhas estruturais no projeto. Então seria somente a Soyuz 1 que iria ser lançada e seria utilizada ali para abrir um painel solar no espaço, né? Quando nós temos ali que a Soyuz vai fazer a sua reentrada, o programa automático de reentrada falhou. Meus amigos, para poder fazermos a reentrada no planeta é uma pequena janela, porque se você entrar muito reto, você pode bater, entre aspas, diretamente na atmosfera e acabar sendo totalmente destruído. Se você entra muito na diagonal, você pode literalmente quicar na atmosfera. Sabe quando a gente joga aquelas pedras nos lagos e elas quicam na água? Mais ou menos por aí. E essa quicada iria lançar a nave para o espaço profundo. Quando o sistema automático falhou, o capitão da missão, Vladimir Komarov, vai fazer uma coisa que era praticamente impossível. Ele vai pilotar e vai fazer a reentrada literalmente na mão. Cara, ele era um piloto tão bom que ele consegue fazer essa entrada na atmosfera só com sua habilidade manual. Mas aí, cara, quando ele entrou na atmosfera, conseguiu fazer a nave entrar do jeitinho que ele queria, que ele aciona o paraquedas também deu defeito. A Soyuz 1 acabou caindo na Terra igual a um meteoro. E aí, meus amigos, Vladimir Komarov é o primeiro astronauta soviético a morrer em uma missão oficial. Então vejam, nós temos ali também que não só as tragédias não aconteceram somente no programa espacial americano. As tragédias também aconteceram no programa soviético. Na verdade, 2 tragédias, a morte de Korolev e a morte de Vladimir Komarov, que vai também jogar um balde de água fria no programa espacial soviético. Em 1968, nós tivemos então que o programa Apollo, né, gente, continuou, várias missões, vários testes e várias tecnologias sendo desenvolvidas pouco a pouco. Em 1968, o Apollo 8 conseguiu fazer a primeira órbita na Lua. Isso é importantíssimo, porque os Estados Unidos já tinham a tecnologia necessária para ir até a Lua, orbitar já o nosso satélite e retornar para a Terra. Usava-se ali, né, pessoal, um efeito, digamos, um efeito estilingue, usando a gravidade da Terra e também a gravidade da Lua para ir e voltar. Isso já ficava evidente que os Estados Unidos tinham a tecnologia necessária para ir para a Lua e pousar na Lua. A Apollo 8 não foi o primeiro a pousar na Lua, eles foram o primeiro a orbitar a Lua. Quem ficou com a honra de ser a primeira tripulação a pousar na Lua foi os integrantes da Apollo 11. Em 1969, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins foram os integrantes da missão Apollo 11. Neil Armstrong, comandante da missão, foi justamente o primeiro homem a pisar na Lua. Nós temos ali justamente que ele foi seguido de Buzz Aldrin. Michael Collins acabou ficando sem poder descer. Os dois, eles foram os que fizeram a caminhada lunar pela primeira vez. Coletaram pedras, coletaram amostras, deixaram um espelho refletivo na superfície lunar, que até hoje astrônomos do mundo inteiro utilizam para fazer ali experimentos e tal. Nesse quesito, então, meus amigos, a primeira missão tripulada a chegar à Lua era americana e tinha sido um sucesso.
Existem várias teorias da conspiração que contestam essa questão do homem ter chegado na Lua e usam vários argumentos distorcidos. No entanto, meus amigos, todos os argumentos, todas as questões questionáveis das imagens, das fotos já foram solucionadas e desvendadas, comprovando que sim, o homem foi até a Lua. E meus amigos, vamos lá. Se você pensar bem, o próprio contexto histórico já garante que os Estados Unidos pisou na Lua. Veja bem, se você pensar um pouquinho, você vai ver que nós estamos falando de um período chamado Guerra Fria. E na Guerra Fria, você se lembra? Os Estados Unidos e a União Soviética estavam disputando para ver quem desenvolvia as melhores tecnologias. Meus amigos, veja bem, os grandes avanços da tecnologia espacial foram sempre garantidos pela União Soviética, mas aí os Estados Unidos falsificaram a chegada na Lua e a União Soviética deixou barato. Impossível disso acontecer. A União Soviética iria, sim, falar para o mundo inteiro se fosse mentira dos Estados Unidos. Até porque, como veremos daqui a pouquinho, os soviéticos também tinham o seu programa espacial, eles também tinham tecnologia para chegar até lá. Mas aí, meus amigos, veja só, se os soviéticos tinham tecnologia para chegar até lá, por que eles não chegaram? Meus amigos, a União Soviética já possuía um programa para poder chegar até a Lua desde 1959, muito antes do Kennedy ter lançado o desafio. Os soviéticos já almejavam alcançar ali o nosso satélite. Nesse ponto, a União Soviética fez várias tentativas, vários lançamentos de sondas, vários foguetes. Eles estavam já desvendando a Lua muito antes dos Estados Unidos. Já haviam até conseguido enviar uma sonda que fez ali, que pegou até rochas lunares muito antes dos Estados Unidos. Eles tinham como comprovar se as rochas trazidas pelos americanos fossem falsas. O programa soviético era o programa Luna. Em 1959, os soviéticos lançaram o Luna 1, que foi a primeira sonda, justamente, que eles tentaram fazer orbitar ali a Lua. No entanto, né, eles erraram o cálculo e a sonda acabou caindo e perdendo contato, se destruindo em contato com a Lua. O Luna 3 conseguiu fazer uma órbita perfeita da Lua, mapeou o nosso satélite e enviou informações por rádio para a União Soviética. Então vejam só como que eles já tinham tecnologia ali para justamente conseguir alcançar o satélite, até mesmo antes dos Estados Unidos. O Luna 9, em 1966, conseguiu fazer um pouso na Lua para os soviéticos, só que era um pouso não tripulado, um pouso ali, né, onde nós tivemos ali, que eles mandaram ali sondas e tal para mapear a Lua. O Luna 10 conseguiu ser o primeiro satélite a orbitar a Lua e ficar em uma órbita fixa da Lua, dessa forma enviando constantes informações para o programa soviético. O Luna 15 não só fez o pouso não tripulado, como coletou amostras. Foi no Luna 15 que as pedras lunares foram coletadas e trazidas de volta à Terra. Pedras que puderam ser comparadas com as amostras trazidas pelos Estados Unidos. Tudo parecia pronto para que os soviéticos então finalmente alcançassem a Lua. Eles fizeram o lançamento então do seu foguete que iria levar a tripulação soviética. Foi lançado alguns dias antes, 16 dias antes do lançamento americano. Foi o chamado foguete N-1. O foguete soviético N-1 era o maior foguete construído até então. Ele tinha 105 metros de altura, 17 metros de largura e era equipado com 32 motores para poder fazer o seu lançamento. O detalhe, meus amigos, é que o foguete N-1 foi o responsável pela maior explosão não nuclear da história da humanidade. Um parafuso solto foi o responsável por explodir o foguete. O foguete soviético não apenas explodiu destruindo ele próprio, ele destruiu a plataforma de lançamento. Ele destruiu um segundo foguete N-1 que havia sido construído, né, naquele momento, acabando com as pretensões de construções de foguetes, e também matou, na sua explosão, uma quantidade significativa
dos técnicos do programa espacial soviético. O desastre causado pelo N-1 é justamente o responsável por colocar fim nas aspirações soviéticas de chegar até a Lua. Os soviéticos, quando os americanos chegaram lá e tal, meio que perderam a corrida espacial. Por quê? Porque, meus amigos, como a gente já sabe, os americanos, o que eles sabem fazer bem é propagandear os seus feitos. Por mais que o primeiro satélite foi soviético, o primeiro ser vivo foi soviético, o primeiro homem foi soviético, a primeira mulher foi soviética, a primeira caminhada no espaço foi soviética, a primeira acoplação de uma nave com a outra foi soviético, ou seja, todos os grandes feitos da tecnologia espacial foram desenvolvidos pelos soviéticos. Porém, quem chegou na Lua foi os Estados Unidos. E, como Kennedy já previa lá naquele discurso que nós falamos, quem chegasse na Lua era quem contava. Como quem chegou na Lua foi os Estados Unidos, quem venceu a corrida espacial foi os Estados Unidos. Amigos, a corrida espacial é um dos temas mais interessantes de todo o período da Guerra Fria. Nós temos ali uma escalada gigantesca de desenvolvimento tecnológico. Nós temos ali que grandes tecnologias utilizamos hoje, o nosso celular, a internet, é tudo fruto da tecnologia surgida com a corrida espacial. Nesse quesito, meus amigos, nós temos ali que a corrida espacial é um dos pontos mais importantes de toda a disputa de tecnologia, disputa cultural, aquela tensão existente. E a corrida espacial, ela só alavancou e se deslanchou justamente porque, graças ao medo da destruição mútua assegurada, eles deram ali uma refreada justamente no desenvolvimento de armamentos. Meus amigos, a corrida espacial, nem de longe, é o último ponto de tensão existente na Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Outros pontos de tensão surgirão: Guerra do Vietnã, outros pontos, Guerra do Afeganistão, guerra de vários locais, várias tensões, a questão da Revolução Cubana. Mas esses pontos nós iremos tratar individualmente, cada um deles no seu próprio vídeo. Queridos amigos, ficamos por aqui. Se esse vídeo te ajudou, se ele trouxe informações importantes, não se esqueça, assine o canal, ative o sininho e ajude o História à la Carte a se tornar um canal que pode ajudar não apenas você, mas muito mais pessoas por aí. Um grande abraço, meus amigos, vida longa e próspera e até a próxima. Tchau, tchau!